Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor nosso, Senhor da glória, aquele que tem cuidado da nossa vida e que nos ama tanto. Tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos que nos assistem, do que nos acompanham nesta boa oportunidade. Queridos, estamos falando sobre santificação, sobre santidade, sobre vida separada para o Senhor, não é? Nesse mês de agosto, então estamos com esta temática, tem já falado muito ao meu coração, espero que tenha falado ou que venha falando também ao seu coração, meu amado irmão, para que você tenha o entendimento de que a sua vida ela foi separada para o Senhor e claro, com um propósito. Então precisamos a cada dia nos santificarmos, estarmos mais próximos do Senhor, mais parecidos com Ele, buscando a santidade. A gente sabe que a gente vive num mundo muito difícil, um mundo conturbado, um mundo onde constantemente estamos sendo convidados a pecar, não é? A própria palavra diz, não é, que o pecado ele nos rodeia de tão perto. Por isso a gente precisa estar atento, dizer não para o pecado. Dizer não para o pecado tem sido algo assim muito desafiador. Volto a dizer, principalmente nos dias atuais, em que por conta, não é, da chamada globalização, da modernidade, tanta coisa nos tem distraído, nos tem puxado para o lado oposto de Deus e a gente precisa se posicionar, porque os dias são maus, são difíceis e Deus requer de nós, como seus servos, que façamos de verdade a diferença. Quero ler um texto da palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo de número 7, o versículo 1, que diz assim: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Que texto extraordinário, quando o apóstolo Paulo fala no versículo 11 aos irmãos em Corinto, que tanto a sua boca quanto o seu coração estavam dilatados, estavam abertos para, uma vez se permitir o apóstolo Paulo ser usado pelo Senhor para abençoar a vida daqueles irmãos e exortá-los, ajudá-los a viver uma vida na presença do Senhor. Ademais, o apóstolo Paulo, um servo de Deus, um líder, um pastor, um homem que estava conduzindo pessoas até a presença de Deus, então tinha tanto o seu coração quanto a sua boca dilatados, abertos para abençoar aqueles queridos da igreja de Corinto. E nós hoje que estamos aqui, que temos a palavra de Deus, que a temos como nosso livro de regra de fé e prática. Ora, amados, pois que temos tais promessas. Claro é que as promessas de Deus elas são incontáveis na nossa vida. Dentro aqui do contexto, dentre muitas outras coisas, né, conforme diz aqui no versículo 18, quando, através do apóstolo, Deus fala: Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos, filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Promessas riquíssimas, promessas em que nós, como seus filhos, temos e a certeza de que estaremos com o Pai. Mas para tanto, nós precisamos nos desprender, como diz no versículo 14, do jugo desigual. Nós precisamos entender, dentre outras coisas, que a nossa vida, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, não é? Conforme diz no versículo 16, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, pois vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, nele habitarei e entre eles andarei. Eu serei seu Deus, eles serão meu povo. Então, promessas assim
extraordinárias. Então, diante dessas promessas, somos exortados a viver uma vida de purificação, né? Então, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. Veja bem, queridos, nós como servos do Senhor, nós não podemos de forma nenhuma mesmo, vivermos na imundícia, vivermos na carne. É bem verdade que nós, como disse anteriormente, sempre somos convidados por causa dos desejos infames que nós temos. A nossa carne, ela sempre tem desejo pelo pecado. Ademais, o apóstolo Tiago, ele diz, né, Deus a ninguém tenta, mas nós, quando somos atraídos, somos enganados, engodados pela nossa própria concupiscência, pelo nosso próprio desejo carnal, e nós o temos, mas nós precisamos mortificar o nosso desejo carnal. E quando a gente pratica aquilo que a carne aguça, que a carne deseja, então consumou-se o pecado. E uma vez consumando-se o pecado, gera a morte. Precisamos purificar a nossa vida. Por isso, lá no Salmo 119, o salmista pergunta: como purificará o jovem, o servo, a sua vida, o seu coração? Purificará observando a palavra de Deus. Purificará fazendo a vontade do Senhor, né? E guardando esta palavra no seu coração e a praticando. Então, isto é o que cada um de nós precisa fazer. Então, estarmos nos purificando de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, queridos, diante disso, observemos que quando diz, né, a imundícia da carne e do espírito, da carne são as nossas transgressões, a nossa inclinação para o pecado carnal, e o espírito, e a questão também de estarmos, por assim dizer, purificando-nos também do espírito, é porque às vezes a nossa vaidade espiritual, a nossa religiosidade, nos leva a erro, nos leva a pecado, nos leva à imundícia. Porque a religiosidade, ela oprime, ela denigre. Então, entendam que não só a imundícia da carne, mas do espírito, quando a gente acha que é o tal, quando a gente acha que é o super crente, e a gente fica todo arrogante, todo isto, todo aquilo, então na realidade nós estamos também pecando no espírito. Isto é muito sério. Então aperfeiçoemo-nos à santidade no temor do Senhor. Então a santidade deve ser uma prerrogativa na vida do crente. Então já temos citado o texto de Pedro, né, quando Pedro fala que nós precisamos ser santos porque o Senhor é santo. Isso é extraordinário e nós não podemos de forma nenhuma vivermos uma vida na imundícia. E já temos dito que a santificação, ela é um ato, ou melhor, um processo progressivo, um processo contínuo, onde cada um de nós, como servos do Senhor, precisa então estar crescendo na presença de Deus, estar fazendo a vontade do Senhor, estar andando como regenerados, como convertidos, como justificados que nós fomos pelo Senhor. Então, queridos, nós não podemos de forma nenhuma deixar de viver uma vida na presença do Senhor pelas grandes, ricas promessas que o Senhor nos tem. Queridos, às vezes a gente vive nesta vida e a gente se esquece de coisas tão importantes. A gente acha que vai viver aqui, não sei se para sempre, muitos de repente podem pensar assim, ou ainda que entendam que estão aqui por um pouco de tempo, mas querem aproveitar este pouco de tempo
na infelicidade do pecado, né, no desvaneio do pecado, e com isto acabam perdendo a sua vida preciosa, e quando chegam no fim da vida não tem prazer, não tem alegria, não tem contentamento e também não tem disposição para entregarem as suas vidas ao Senhor. Então, queridos, reflitamos que a nossa vida aqui ela é por demais curta e nós precisamos aproveitar bem, purificando a nossa vida, vivendo uma vida de santidade, não é? Saindo da carnalidade, da religiosidade e agradando ao Senhor nosso Deus, que tanto nos ama. Amém, queridos? Então, reflitamos sobre isso, vivamos uma vida que agrade ao Senhor. Não é fácil, mas é muito possível, né? Os mandamentos do Senhor não são pesados, como diz o apóstolo João. O serão se você não estiver no centro da vontade do Senhor. Mas estando, você vai fazer isso com uma alegria, com uma satisfação extraordinária. Amém? Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, dá que nós estejamos cada dia mais e mais perto do Senhor. Ó Deus, dá que vivamos uma vida que agrade ao Senhor. Dá que nós nos pareçamos mais contigo. Ó Deus, livra-nos das tentações, nos dê força, nos dê ânimo. Ó Deus, revitaliza a nossa fé, a nossa busca ao Senhor, o nosso amor para contigo, para com a tua causa. Ó Deus, que nós de fato estejamos cada dia mais e mais pertos do Senhor, para agradarmos ao Senhor, que a nossa vida esteja em santidade, purificada para o teu serviço e estarmos, enfim, aguardando a tua volta, aguardando, servindo-te, honrando-te, alegrando ao Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus seja louvado. Queridos, que a boa mão do Senhor, a generosidade, o amor, o carinho de Deus sejam uma constante na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos, a minha querida Igreja Batista em Sacramento. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.